Moscou e Crimeia sob ataques. 3 drones atacam prédios em Moscou e 25 drones pairam sobre os céus ali da Crimeia. Como será que a Rússia respondeu a esses ataques? Notícias importantes também relacionadas. A primeira cúpula de paz, que de fato vai ser realizada com a presença de países supostamente neutros aí no conflito, como por exemplo Brasil, Indonésia e Índia, e inclusive alguns países como a China já teriam rejeitado fazer parte dessa cúpula de paz, que vai ser realizada na Arábia Saudita e é bastante sintomática a escolha do país. A cúpula vai ser realizada no dia 5 e 6 de agosto. Polônia demonstra cada vez mais preocupações com o avanço do Grupo Wagner em direção à fronteira ali, inclusive próximo da região que é conhecida como Corredor Suwałki, ainda existe o enclave de Kaliningrado, território pertencente à Rússia. A Polônia que vem se armando cada vez mais. E para finalizar, a Ucrânia coloca que conseguiu avanços bem significativos na fronteira, principalmente sul e sudeste do país, próximo de Melitopol e Berdyansk, e consegue consolidar posições nessa nova contraofensiva. Medvedev, que é um dos conselheiros de segurança da Rússia, já respondeu, inclusive, com ameaças nucleares. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá. E caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades, por um preço muito baratinho, pessoal, tá nos últimos dias de desconto, tá bom? Então aproveita lá, menos 70 aulas por dia. Você tem acesso a resumos mensais, conteúdos semanais, aulas bastante aprofundadas para o seu concurso, para o seu vestibular. E também, claro, para o seu conhecimento geral, caso esse seja o seu objetivo. Caso queira contribuir financeiramente aqui para o projeto, seja membro ou uma contribuição também via chave Pix. Tamo junto, pessoal! Então, bora lá pro vídeo, ó. Seguinte, a gente teve, pessoal, notícias, inclusive acontecendo durante a madrugada aqui no Brasil, de ataques a drones que aconteceram. Tanto ataques que aconteceram à Crimeia, e aí foi menos noticiado, porque eu diria assim, né, galera, é uma região que está mais próxima do território ucraniano de fato. Ah, pessoal, mas é a Ucrânia, a Rússia, depende aí de quem tá falando, né? Mas sim, é um território que está mais ali enclausurado no conflito. E é um território que pertencia à Ucrânia, ou ainda pertence, está ocupado à Rússia, cara, desde 2013, 2014, né? Então é natural que os ataques eles aconteçam de maneira mais significativa. Tivemos ataques à ponte da Crimeia, ataques com drones e tal. E tivemos 25 drones, pelo menos segundo a nota do Ministério da Defesa da Rússia, atuando sobre a Crimeia. Segundo a Rússia, nenhum deles teve sucesso. Alguns foram parados, pessoal, pelo sistema de defesa, como se fosse uma espécie de eletrônico que desestabiliza, né? Inativa os drones ali de ataque e também ataques em Moscou. Esses aí foram 3, segundo o Ministério da Defesa, sendo que 2 conseguiram atingir os seus objetivos, talvez não o objetivo final, mas pelo menos parte do objetivo, que eram fazer ataques a prédios. Nesses ataques, pessoal, a gente teve, né? Lembrando que a 4ª tentativa somente em julho, tá? E isso mostra, querendo ou não, professor, mas não matou ninguém, só, entre aspas, teve um ferido e tal. Mesmo assim, cara, Moscou, tá mais ou menos 500 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Então a Rússia sofreu um ataque de drones em Moscou, na sua capital, que deveria ser extremamente seguro e tá bem longe do território. Isso parte dos ucranianos também para demonstrar uma certa vulnerabilidade dos russos. Vocês não conseguem atacar a nossa capital Kiev, então a gente consegue atacar vocês na capital Moscou, mesmo que os ataques não tenham sido grande efetividade assim, tá? Um dos pontos que foram atacados, segundo a agência TASS de notícia, falta a confirmação ainda, tá? É o escritório do ministro russo de desenvolvimento. Fica numa região, galera, conhecida como o centro financeiro de Moscou, tá? Então, eu diria que é um ataque muito mais simbólico do que efetivamente efetivo, né? Do que, de fato, uma coisa que vai destruir Moscou, coisa que valha. Mas tenta demonstrar uma certa vulnerabilidade dos russos. A gente teve, na verdade não foi uma confirmação oficial, porque partiu da mídia americana, Wall Street Journal, mas, galera, com uma série de detalhes, o que aparentemente revela uma certa fonte quente sobre o processo, que no dia 5 e 6 de agosto vai rolar uma reunião, uma cúpula de paz envolvendo cerca de 30 países para a Ucrânia. Essa cúpula de paz, ela vai ser sediada na Arábia Saudita. Lembrando, pessoal, que o Jake Sullivan, ele está em visita à Arábia Saudita, e inclusive, né, a Riad,
para discutir uma aproximação entre a Arábia Saudita e Israel, se realmente rolar um acordo histórico e que vai consolidar, ou pelo menos tentar reforçar, um novo momento geopolítico dos Estados Unidos durante a era Biden no Oriente Médio, que só vem dando consecutivas derrotas, né? Mais influência dos russos, principalmente mais influência dos chineses. E a Arábia Saudita, talvez nesse princípio de demonstração de um pouco mais de proximidade com os americanos, vai sediar essa reunião. Lembrando, pessoal, por que eu falei que é muito sintomática a escolha do país que vai sediar? A Arábia Saudita é um dos países que está cogitando entrar para os BRICS. E muito possivelmente na próxima cúpula dos BRICS, sediada na África do Sul, um dos países que deve entrar, ou pelo menos fazer parte do NDB, do Banco dos BRICS, ou ser um parceiro estratégico dos BRICS, é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita que está negociando petróleo em yuan com os chineses. A Arábia Saudita que recentemente, readmitiu o Bashar al-Assad à Liga Árabe, Bashar al-Assad que é um aliado da Rússia e da China, e também, com mediação da China, que eu falei, se aproximou do Irã, entende? Então a Arábia Saudita estava indo muito mais para o lado oriental da força. Se ela se aproximar de fato e sediar essa cúpula, é porque os americanos conseguiram se reaproximar da Arábia Saudita, e claro, geopolítica nada vem de graça, né? Algumas concessões bem importantes, como equipamentos, armamentos, devem ter sido concedidas ao príncipe saudita, ao Bin Salman, tá? Mas, de novo, tudo no campo da especulação. Aparentemente, pessoal, 30 países serão convocados, sendo que alguns têm o status de, entre aspas, neutros, no conflito. A gente pode colocar aqui, pessoal, a Indonésia, a Índia, o Egito, o Chile, a Zâmbia. Na verdade, o Chile, né? O próprio o Boric, por exemplo, ele deu declarações no sentido de que o mundo deveria ajudar mais a Ucrânia. Até o Lula, né, fez uma série de críticas. Imagina, o Boric é só um jovem que não sabe exatamente o que ele está falando, enfim, né? É um jovem ansioso, se eu não me engano, foi o que ele falou, sobre esse apoio que o Chile vem dando à Ucrânia. Mas são países que não estão diretamente envolvidos com a cessão de armas, equipamentos, ou então que não se posicionaram de maneira efetiva, né, em favor dos ucranianos. Em compensação, segundo o Wall Street Journal, a gente teve, por exemplo, a própria China sendo convidada e aparentemente não vai participar. Quem vai participar? Com presença confirmada, tá? Reino Unido, Polônia, África do Sul e a própria União Europeia, nessa reunião que acontecerá em Jeddah, na Arábia Saudita. O grande objetivo dessa reunião não é, de fato, pessoal, estabelecer um acordo de paz, porque isso não vai acontecer agora, em plena contraofensiva ucraniana e com a Rússia fazendo ameaças nucleares, avançando também em direção a regiões próximas de Liman, de Donetsk. Então, enquanto os dois países acham que eles têm chance de vitória, não existe nenhum tipo de chance porque os objetivos, né, as condições prévias para estabelecimento de uma paz, elas são muito distantes. Mas, segundo o Wall Street Journal, o que eles querem é fazer como se fosse uma espécie de carta de princípios para uma futura cúpula de negociações de paz, ainda em 2023, sendo que essa carta daria um certo apoio à Ucrânia em futuras negociações. Por quê? Porque se de fato Índia, Brasil, Indonésia, Egito, a China seria importante, né? Mas se eles participarem e derem apoio para essa carta, significa que a Ucrânia tem um certo resguardo, inclusive de países considerados mais neutros, inclusive de uma série de membros dos BRICS. Lembrando que a África do Sul, segundo o Wall Street Journal, está confirmado nessa reunião, né? A questão é, o Brasil, será que ele vai participar? O Brasil, cara, ele se coloca, tá? Toda vez que vai ter uma espécie de reunião, alguma coisa, que a carta, que a resolução condene a Rússia, o Brasil se coloca contra. O Brasil, ele quer condenar os dois. O Brasil fala assim, olha, a gente entende que a Rússia foi a invasora tal, mas aplicar sanções, fazer condenações tal, não tá certo. A gente tem que ouvir o lado russo da história. Então não sei se Índia, que parte dessa premissa, se o Brasil, que parte dessa premissa, vão de fato participar dessa reunião. E se eles participarem, acho eu que a resolução não será uma resolução de condenação à Rússia. Porque senão, muito possivelmente, esses países não fariam parte, tá? Lembrando, pessoal, que o Putin ele colocou que um acordo de paz, ele deve fazer a Ucrânia entender as novas realidades territoriais, as novas configurações territoriais, muito possivelmente falando, né, que a Ucrânia não vai conseguir ter a Crimeia, Kherson, Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, todas de voltas para o seu território, e que ele também não quer um conflito com a OTAN, mas que se a OTAN quiser, pode deixar que que a Rússia está preparada para o conflito. E falando em conflito, tem uma região que está ficando cada vez mais tensa, que é a região
da Polônia. A Polônia, inclusive, cara, que está se tornando uma das grandes potências europeias, tá? Militarmente falando. A gente teve só nos últimos momentos, no último ano, a cessão aí para eles de 500 HIMARS, caças F-35, Leopard 2, Abrams, chegando inclusive ainda para os poloneses, compraram, pessoal, 1.000 blindados Black Panthers dos sul-coreanos. Então, a Polônia, desses equipamentos de ponta, tá ficando bastante importante. Até porque armar a Polônia, que é membro da OTAN, é muito mais fácil do que mandar armas para a Ucrânia, que é um país que está em guerra e não é membro, claro, da OTAN. Mas segundo o próprio primeiro-ministro polonês, o que está causando mais preocupações para a Polônia é justamente as atuações do Grupo Wagner. Lembrando, pessoal, que Polônia, o Grupo Wagner está em Belarus, né? Em Bielorrússia. Lembrando que, mesmo antes da guerra, Polônia e Belarus já tiveram conflitos fronteiriços. Segundo o Andrzej Duda, que é o presidente polonês, a Polônia ela vinha sendo alvo de uma política da Rússia e da Bielorrússia de desestabilização do seu país a partir de imigração ilegal. Então, supostamente, segundo a Polônia, Belarus pegava ali refugiados do Oriente Médio, da região da Ásia Central, trazia para o seu país e jogava na Polônia. A Polônia, que é membro da União Europeia, para desestabilizar a Polônia e a própria União Europeia. Segundo o primeiro-ministro agora, sim, isso está acontecendo novamente. A chance, pessoal, do Grupo Wagner, eles se disfarçarem de soldados para fazer esses imigrantes ilegais entrarem no território polonês e causar uma certa desestabilização no país, tá? Lembrando, pessoal, que a gente teve, segundo o primeiro-ministro, tá? 1.000 soldados se aproximando de Gradno, que é uma região que fica próxima ali da fronteira, inclusive também da região e dos países bálticos. Existe um corredor chamado de corredor Suwałki, que tem, além dos países bálticos, a Polônia e o enclave de Kaliningrado, que é justamente essa região onde o Grupo Wagner está se deslocando. E aí, como existe uma tensão, a Polônia deslocou, galera, 1.000 soldados para essa região também, algum tipo de conflito pode acontecer numa região fronteiriça, e se acontecer um ataque à Polônia, a gente está falando de um ataque que está acontecendo ao país da OTAN. Se acontecer um ataque, algum tipo de conflito dos países bálticos, também é a OTAN. Em compensação, se acontece em Belarus, Belarus tem sistema Iskander, tem arma nuclear e tem a promessa de defesa da Rússia. Se acontece no enclave de Kaliningrado, é território russo, que aí, claro, né, obviamente tem a defesa também dos russos. Então vai se formando um ponto de tensão, onde a Polônia é uma potência militar cada vez maior e tem, claro, né, por trás a OTAN, e Belarus também com seus armamentos nucleares, com seus sistemas de defesa e com a Rússia por trás. É uma região bastante tensa, e o Grupo Wagner, mais uma vez, pode ser decisivo para um conflito regional. E para finalizar, galera, a gente tem a notícia, de fato, né, isso foi confirmado pelo próprio Ministério da Defesa da Rússia, que uma segunda fase da contraofensiva ela começou, com mais militares treinados pelo Ocidente, com equipamentos ocidentais sendo utilizados em campo de batalha, e a Ucrânia avançando para direções mais ao sul e sudeste, principalmente próximo ali de Berdyansk e Melitopol. Tá? Segundo fontes ocidentais, a Rússia não confirma, tá? Algumas conquistas elas já foram consolidadas. E essas conquistas elas são muito sintomáticas para o que pode vir no futuro do conflito. Ou seja, a Ucrânia está conseguindo avançar em algumas posições, tímidas ainda, mas são avanços. Lembrando que a Ucrânia fala que a contraofensiva não é um filme, né? Então não esperem grandes emoções, cada quilômetro de avanço são vidas perdidas pelo meio do caminho, e em compensação, a Rússia fala que não, né? Pô, embora tenha algumas vitórias tímidas, a Rússia ainda tem os seus campos de minagem, seus tanques que são mais poderosos. Na questão dos caças, por exemplo, do equipamento aéreo, há uma desigualdade muito grande nos equipamentos russos e os equipamentos ucranianos, então a Rússia, pelo menos na fala pública, considera que não há problemas. Embora o Putin já tenha falado, por exemplo, na própria cúpula da África, que ele aceita, ou pelo menos aceita ler, né, a proposta que foi mediada ali pelos africanos, só que a África fala, por exemplo, numa proposta de paz de cessar-fogo. E não pode ter uma proposta de paz de cessar-fogo, já que são os ucranianos que estão atacando. Então que falem com eles para eles pararem de atacar. E o próprio Medvedev falou que caso a Ucrânia faça alguns avanços importantes, a Rússia ela tem uma carta na manga. Que carta na manga é essa? Armas nucleares. Então, mais uma vez, o Medvedev fez uma retórica, uma ameaça nuclear. Inclusive falou que os soldados russos eles estão lutando com a sua vida para evitar que a Rússia use armas nucleares. Ou seja, caso aconteça, segundo a visão do Medvedev, claro, tá? Caso aconteça um ataque nuclear, a culpa é dos ucranianos por estarem avançando na contraofensiva.
Tudo bem, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram, então, deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.